Paz do Senhor a todos os irmãos, os seguidores do canal Crente que Frequenta a IBD é Diferente. Este canal que tem o objetivo de trazer as lições da Escola Bíblica Dominical. Já de antemão a gente costuma postar os vídeos a partir da quinta ou sexta-feira. Nós colocamos as aulas que serão ministradas no domingo de todas as escolas bíblicas dominicais do Brasil, da nossa revista da CPAD. E este final de semana, nesse próximo domingo, nós iniciaremos o estudo de mais uma lição, o primeiro trimestre de 2025. Eu já estou aqui com a minha revista online aqui, ou de forma remota, né, como costuma se dizer. E o título da lição, a título da revista desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã. Eu sempre tenho por costume de dizer que as revistas da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, elas sempre trazem assuntos relevantes, assuntos que estão em pauta no momento. Então são assuntos bastante propícios. E agora, nesse primeiro trimestre de 2025, nós temos um assunto bastante interessante, que é a defesa da fé. Não é um assunto novo, né? Se nós olharmos lá para as epístolas paulinas, nós vamos muitas vezes observar o apóstolo Paulo falando sobre esta questão dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que viam como lobo em meio às ovelhas, né? Então não é um assunto novo, embora nos últimos tempos nós temos visto, principalmente aí com o advento das redes sociais, nós temos visto se acentuar muito esta questão das falsas doutrinas, né? Tem falsos mestres, pastores de internet, né? Que tem tudo menos ovelha, e pastor sem ovelha é complicado, né? Então muitas seitas, heresias e falsas mensagens do evangelho têm surgido por aí, e a CPAD, ela nos lança esta revista com esse assunto, para que nós venhamos estar atentos, né? Porque é um assunto bastante atual, né? Apologia, o que seria a palavra apologia? Nós precisamos saber alguns conceitos. Hoje nós só vamos dar uma introdução da nossa revista, né, das nossas aulas, que a partir de quinta ou sexta-feira nós já estaremos colocando no ar as aulas na sequência, né? Mas hoje eu pretendo dar apenas uma introdução, e nessa introdução colocar alguns conceitos que vão ser vistos durante esse trimestre, né? O primeiro conceito é a palavra apologética. O que seria apologética? Apologética é um ramo dentro da teologia que fala da defesa da fé. A palavra apologia, ela vem do grego e ela significa uma defesa verbal, discurso em defesa. Aí aqui um conceito, né, como já falamos, é um ramo da teologia cristã que defende o cristianismo contra as objeções. A apologética, ela, como eu já falei, ela não é recente, ela vai começar lá com o apóstolo Paulo, né, quando ele fazia a defesa da fé, principalmente diante dos gnósticos. Daqui a pouco nós vamos passar o conceito aí do que é o gnóstico, né, o gnosticismo, mas Paulo, ele por vezes se enfrentava os gnósticos, e aí ele fazia a defesa da fé. Nós temos várias cartas, as cartas paulinas, que defendem a fé, principalmente as cartas pastorais, quando ele vai alertar os pastores Timóteo e Tito sobre a necessidade da preservação da verdadeira doutrina, né? A doutrina que Cristo trouxe. Então Paulo era um defensor dessa doutrina, então ele era um apologista, né? Por isso esse nome apologético, tá? Ela começa ali com o apóstolo Paulo, depois com os pais patrísticos, né? Com o período patrístico. O que seriam os patrísticos? Os pais da igreja, né? Os pais da igreja primitiva.
ali por volta do primeiro e segundo século depois de Cristo, começou a surgir várias outras doutrinas, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, falsas doutrinas. E houve a necessidade de pais da igreja se levantarem contra essas falsas doutrinas, e eles são chamados dos pais apologéticos. Nós podemos citar Orígenes, Agostinho de Hipona, Justino Mártir, Tertuliano. Esses são os pais, dos primeiros pais da patrísticas, ou os pais apologéticos. Depois, já no período da escolástica, que é um período após, né, digamos assim, a patrística, se levantou outros defensores da fé, e nós podemos citar Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e Anselmo de Cantuária. São aqueles que defendiam a fé. Com um tempo mais propício, nós podemos falar um pouco dos concílios, né? Porque o que acontecia? Quando levantava-se uma falsa doutrina, uma falsa mensagem, por exemplo, nós podemos citar dois exemplos, né? Primeiro, que Jesus não era Deus, né? Que foi uma doutrina defendida por alguns grupos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas foi defendida por alguns grupos. O concílio da igreja, os pais da igreja se reuniam, ou em Jerusalém, ou em Nicéia, em algum lugar eles se reuniam para se debruçar sobre os textos sagrados e fazer um documento, fazer a defesa da fé cristã, né? Argumentando pelos escritos dos apóstolos, dos evangelhos principalmente. Eles faziam um documento baseado nos escritos dos evangelhos para fazer a defesa da fé, e aí dizia que Jesus era Deus, né? Assim também com o Espírito Santo, né? Foi bastante combatida essa questão por várias falsas doutrinas, e os concílios se reuniam para colocar essa questão documentada, né? Quais seriam as primeiras heresias que surgiram no período da igreja primitiva, né? Nós já falamos aqui a propósito dos gnósticos, né? Quem eram os gnósticos? Eu vou colocando aí na tela para ficar mais fácil, até para anotar, né? Mas eu tenho um conceito aqui. O que é o gnosticismo? Era uma doutrina que defendia que a salvação da alma era obtida por meio de um conhecimento que vinha de uma mistura de crenças, tradições e doutrinas religiosas. Os gnósticos acreditavam que a existência humana no mundo não era natural, pois estava submetida a sofrimentos. Acreditavam que o mundo foi criado por um Deus mau e um Deus menos, que eles chamavam de demiurgo. Eles não acreditavam na salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O gnosticismo, a palavra gnose, ela vem de conhecimento, né? Até hoje em dia ainda se ouve falar alguma coisa sobre isso, alguns grupos gnósticos, né? E aqui, já propriamente dito, na igreja primitiva, os gnósticos, eles defendiam que a salvação da alma, ela não vinha por outro motivo a não ser pelo conhecimento. Então, quanto mais conhecimento se tinha, mais próximo a uma salvação, que eles chamavam. E não reconheciam Jesus Cristo como Salvador, não reconheceram a morte de Cristo, a ressurreição, como algo real, porque para o gnóstico a questão do conhecimento, ela tinha que ser muito visível, né? Eles não acreditavam em coisas assim sobrenaturais. Os gnósticos, eles estavam mais focados naquilo que eles podiam ver, que eles podiam entender, né? Nós podemos citar outros movimentos aqui. Um movimento também que bastante difundido daquela época, e certamente os ouvintes os nossos espectadores aqui já ouviram falar, o docetismo, né? O que é o docetismo? Docetismo é uma das primeiras heresias que surgiu no início da era cristã. A doutrina docetista, ela dizia que Jesus tinha apenas aparência humana, mas que não era humano de fato, né? Ele era um Deus vestido de um corpo humano. Quando o apóstolo Paulo fala totalmente ao contrário, né? Que Jesus se despiu da glória de Deus, da sua deidade, para se tornar homens como nós, e sofria as mesmas paixões, as mesmas dores que nós. Então essa seria a falsa doutrina chamada de docetismo. Nós podemos citar outra, o marcionismo.
O marcionismo é uma heresia originada nos ensinamentos de Marcião, bem conhecido também dos estudantes de teologia, é o Marcião de Sinop, né? Por volta do ano de 144 depois de Cristo, em Roma, ele começou a difundir as suas falsas mensagens, as suas heresias. Ele não acreditava no Antigo Testamento, a sua heresia tinha a principal característica é não acreditar no Antigo Testamento. Ele via, na verdade, uma existência de dois deuses distintos, digamos assim. Um Deus no Antigo Testamento, ou no antigo plano, embora eles não acreditavam nos escritos do Antigo Testamento, eles acreditavam que o Antigo Testamento apresentava um Deus, a velha aliança, né, apresentava um Deus que era um Deus vingativo e injusto. Já o Deus do Novo Testamento, ele era considerado, ele era apresentado amoroso, misericordioso. E eles negavam também a conexão da Trindade, né? Eles não acreditavam, as teorias de Marcião, ele não acreditava na Trindade, por exemplo, no Deus Pai e o Espírito Santo. Eles só acreditavam nos dois deuses, né? Um Deus antigo que era mau, vingativo, e um Deus do Novo Testamento que era amoroso e misericordioso. Também nós temos, que podemos citar aqui, o montanismo. Claro, nós não vamos falar todas as heresias, mas eu estou citando as principais daquele primeiro momento da igreja cristã, né, da igreja primitiva. O montanismo era uma heresia que surgiu na Frígia. Frígia, se os irmãos que leem bastante o Apocalipse, sabem que Paulo esteve ali na Frígia numa das suas viagens missionárias, ele andou muito por ali, pelaquela região, né? E por volta do ano 150 surgiu um homem chamado Montano. Montano, ele afirmava que que já tinha chegado a época do Paracleto, né? O Paracleto é aquele termo grego para auxiliar do juiz, né? Aquele que fica do lado do juiz advogando a favor da pessoa. E o Espírito Santo, ele tem essa nomenclatura, é o Paracleto de Deus. Então Montano, ele dizia que já tinha chegado a era do Paracleto. Até aí tudo relativamente bem, né? Mas o problema é que ele se autodenominava, ele se afirmava possuir um dom de profecia, e esse dom de profecia, que ele era enviado por Jesus para inaugurar esse Paracleto, né? E ele tinha duas mulheres que andavam sempre com ele, a Priscila e a Maximila. Elas afirmavam que o Espírito Santo falava através delas também, né? Até aí tudo tranquilo, mas com isso elas profetizavam e elas conclamavam, anunciavam o fim eminente do mundo e conclamavam todos os cristãos a se reunirem na cidade de Pepusa, que ficava na Frígia, que ali seria a nova Jerusalém celestial. Então essas quatro aí são as principais falsas mensagens, falsas doutrinas ali do período dos pais da igreja. Lembra que eu falei sobre as patrísticas, a escolástica e o apóstolo Paulo, que eram os defensores da fé. E eles defendiam as verdades bíblicas, as doutrinas que Cristo entregou diante desses grupos, né? Os docetismo, o marcionismo, né? O montanismo e o gnosticismo, né? Então, terminada essa primeira parte, a gente pode também passar aqui alguns conceitos que nós vamos ver bastante na nossa revista nesse trimestre. Por exemplo, o conceito de seitas, né? Nós vamos ouvir falar bastante, nós vamos falar bastante sobre esse assunto. O que seriam seitas, né? São grupos ou igrejas que propagam e defendem erros doutrinários e heresias, tá? Eles pegam uma heresia, não sei de onde tiram, na verdade nós sabemos, né? Mas não vem ao caso aqui a gente entrar nesse assunto, mas certamente essas heresias, elas vêm do mal e elas vêm para desvirtuar a igreja, os seres humanos, então a sociedade. Então eles vêm com essas falsas doutrinas e eles propagam a todos essas doutrinas que são errôneas.
elas estão contra as verdades bíblicas, né? Aquilo que Jesus ensinou, eles não são respeitados por essas seitas. Nós podemos citar várias seitas ou pensar em várias seitas e várias heresias que nos cercam por aí, né? Também temos o conceito de correntes heterodoxas, tá? São ideias ou ensinos que circulam dentro de igrejas que não classificadas como seitas. Dentro das igrejas ortodoxas, o que é ortodoxa? Ortodoxa vem das palavras gregas ortos, que é reto, e doxa, que é crença reta, crer conforme a doutrina correta. Isso que significa a palavra ortodoxa. Então, nesse movimento que nós estamos aqui trazendo um conceito, eles saem desse conceito da ortodoxia, né, que as correntes heterodoxas, elas saem dessas doutrinas retas, dessas doutrinas corretas, e inventam uma nova doutrina, né? Nós podemos até citar a teologia da prosperidade do meio. Eu sempre gosto de dizer que Deus não nos prometeu prosperidade, Ele promete provisão, nunca prosperidade. Claro que pode acontecer, claro que existem muitos crentes prósperos, não há problema nisso, mas não há uma promessa de Deus a respeito da prosperidade. E outra questão que está dentro das correntes heterodoxas é os desigrejados, aqueles que criam suas próprias doutrinas, né, através de muitos pregadores da internet. A internet é uma ótima ferramenta, nós estamos aqui usando a internet, né? O problema é o propósito, né? Muitas pessoas criam propósitos de criar uma igreja ou contra a igreja, né? Na verdade, com mensagens de YouTube, de rede social, para trazer pessoas para dentro do seu âmbito ali, e na verdade são querendo ganhar seguidores, coisa assim, quando na verdade a gente pode usar a internet para pregar o evangelho, para trazer mensagens de estudos, de ensino, como é o propósito do nosso canal, mas sempre frisando que a igreja é onde nós podemos nos reunir para prestar culto a Deus. Então, a igreja ela é necessária. E os desigrejados, que é uma corrente heterodoxa, eles vão pregar justamente ao contrário, né? Que não preciso sair de casa, não preciso estar num templo para adoração, mas na verdade nós precisamos estar no templo, nós precisamos conviver, nós precisamos ter comunhão com as pessoas. Então eu creio que nós teremos um trimestre maravilhoso, com muito ensinamento, e que esses ensinamentos eles possam fazer com que nós nos tornamos cada vez mais apologistas, defensores da fé que nós propagamos. Hoje em dia existem muitas falsas mensagens por aí, muitas heresias, até mesmo dentro de nossas igrejas, e nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Então, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, eu quero deixar o meu abraço a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, e me sigam aí no canal, se for possível, né? Que nós vamos, a partir dessa semana, já colocando todas as aulas do trimestre aqui, fazendo um comentário sobre as aulas, e eu creio, tenho certeza que vai ser bênção para todos nós e vai servir para o nosso relevo espiritual. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.